pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta sexta-feira, vamos começar com a Superliga da Sérvia, onde temos a equipe do Nils Belgrade enfrentando a equipe do Kukarik. Se analisarmos os últimos 5 jogos disputados por a equipe do Nils Belgrade, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Atualmente a equipe do Nils Belgrade é a 8ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Kukarik, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Atualmente a equipe do Kukarik é a 4ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Kukarik para vencer. Superliga da Dinamarca, temos a equipe do Vibrone enfrentando a equipe do Copenhagen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vibrone, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Vibrove é a 10ª colocada com 2 pontos ganhos. Já a equipe do Copenhagen, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e empatou 1. Atualmente a equipe do Copenhagen é a 2ª colocada com 12 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos confrontados nessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Copenhagen. Melhor opção para esse confronto: fora. Copenhagen para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Mallorca enfrentando a equipe do Villarreal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, venceu 1 e empatou 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, empatou 2 e perdeu 3. Atualmente no Campeonato Espanhol, a equipe do Mallorca é a 8ª colocada com 1 ponto ganhos, e a equipe do Villarreal é a 14ª colocada com 0 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Mallorca, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Villarreal. Melhor opção para esse confronto: uma dupla chance: vitória da equipe do Villarreal ou partida terminando empatada. Empate fora. Bundesliga, Campeonato Alemão, temos a equipe do Werder Bremen enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Werder Bremen, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. Como é o início de campeonato, vamos para a melhor opção: fora. Bayern de Munique para vencer. Liga da Romênia, temos a equipe do Craiovas enfrentando a equipe do Arad. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Craiova, empatou 2, venceu 3. Atualmente a equipe do Craiovas é a 2ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Arad, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Arad é a 12ª colocada com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Craiova, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Arad. Melhor opção para esse confronto: casa. O Craiovas para vencer. Já no Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Leuven enfrentando a equipe do Royal Antwerp. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leuven, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Leuven é a 15ª colocada com 1 ponto ganho. Já a equipe do Royal Antwerp, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Royal Antwerp é a 4ª colocada com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Leuven, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Royal Antwerp. Melhor opção para esse confronto: fora. Royal Antwerp para vencer. Copa da Escócia, temos a equipe do Stirling enfrentando a equipe do Aberdeen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stirling, venceu todas as suas 5 partidas. Já a equipe do Aberdeen
Dos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto: fora. Aberdeen para vencer. Copa da Irlanda, temos a equipe do Bray Islanders enfrentando a equipe do Dundalk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bray Islanders, venceu 1, perdeu 2, empatou 2. Atualmente a equipe do Bray Islanders é a 6ª colocada da 2ª divisão do campeonato irlandês, com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Dundalk, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Dundalk é a 5ª colocada do campeonato irlandês da 1ª divisão, com 43 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Dundalk. Melhor opção para esse confronto: fora. Dundalk para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Metz enfrentando a equipe do Olympique de Marseille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Metz, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Metz é a 18ª colocada, com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Olympique de Marseille, dos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 3. Atualmente a equipe do Olympique de Marseille é a 5ª colocada, com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados essas duas equipes, houve 4 empates e 1 vitória para a equipe do Olympique de Marseille. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Primeira Liga, Campeonato Português. Temos a equipe do Casa Pia enfrentando a equipe do Sport. O jogo essas duas equipes se estrearam com vitórias, estreando bem o Campeonato Português. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Casa Pia, empatou 1 e venceu 4. Atualmente agora a equipe do Casa Pia é a 2ª colocada, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Sporting, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Sport é a 6ª colocada, também com 3 pontos ganhos. Dos últimos 3 jogos disputados nessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse confronto: fora. Sporting para vencer. Liga, Campeonato Espanhol. Temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Las Palmas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, perdeu 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Las Palmas, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Valência é a 5ª colocada, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Las Palmas é a 10ª colocada, com 1 ponto ganho. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Valência, um empate e 2 vitórias para a equipe do Las Palmas. Melhor opção para esse confronto: casa. Valência para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Botafogo de São Paulo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Atualmente a equipe do Vitória é a 2ª colocada, com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo de São Paulo, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Botafogo de São Paulo é a 11ª colocada, com 33 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Vitória, um empate e 2 vitórias para a equipe do Botafogo de São Paulo. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Botafogo de São Paulo ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Olímpia enfrentando a equipe do Guairena. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olímpia, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Olímpia é a 10ª colocada, com 5 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guairena, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Guairena é a 7ª colocada, com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Olímpia, um empate e 1 vitória para a equipe do Guairena. Melhor opção para esse confronto: casa. Olímpia para vencer.
Copa da Liga Argentina. Temos a equipe do Boca Juniors enfrentando a equipe do Platense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boca Juniors, empatou uma, venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Platense, perdeu 2, venceu uma, empatou 2. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 3 vezes, sendo que 3 vitórias ficou para a equipe do Boca Juniors. Melhor opção para esse confronto: casa, Boca Juniors para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Guarani enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, venceu 4 e empatou 1. Atualmente a equipe do Guarani é a 7ª colocada, com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Sporting é a 1ª colocada, com 45 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Guarani, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance: vitória da equipe do Sport ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Sterling vs Alderden fora. Alderden para vencer. Vidroven vs Copenhagen fora. Copenhagen para vencer. Belgrade vs Kukarik fora. Kukarik para vencer. Mallorca vs Villarreal, uma dupla chance: vitória da equipe do Villarreal ou partida terminando empatada. Empate fora. Casa Pia vs Sporting fora. Sporting para vencer. Werder Bremen vs Bayern de Munique fora. Bayern de Munique para vencer.